Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez numa live para nós falarmos de temperatura ambiente. O objetivo nosso aqui vou fazer uma pequena abertura, gente, do que a gente pretende falar hoje, nesse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, de esclarecer as pessoas sobre medidas de armazenamento e transporte de medicamentos frente à temperatura ambiente, que é o que diz a 430 agora. Então, vou fazer uma abertura rápida aqui. Meu nome é José Prado, eu estou mais de 40 anos na área logística farmacêutica, passei por 3 grandes indústrias, passei por operador logístico. Minha contribuição aqui hoje, pessoal, é mediar essa webinar, ao qual temos 2 especialistas sêniores para tratar do tema da RDC 430. É o Jair Calisto e a Tatiane Ramos. A ideia hoje não mais especificar a norma. O pessoal já está bastante inserido no que tem escrito na norma, mas dar um entendimento melhor de aferir os seus impactos e identificar o momento atual que o mercado está vivendo em relação à norma e as ações futuras. Discutir as possíveis medidas a serem tomadas frente às excursões de temperatura no transporte e armazenagem de medicamentos. Como eu falei aqui, o Jair, vou falar um pouquinho do programa, depois eu falo dos palestrantes, né? Nós vamos ter uma abertura às 10 horas, e depois, lá para as 10h15, vai ter o impacto dos produtos farmacêuticos, que a Tatiane vai esclarecer muito esse tema para a gente. Depois, às 10h35, teremos Jair Calisto falando sobre as avaliações das excursões e medidas de controle de temperatura no transporte. Vamos abrir aqui lá para umas 10h55, 11 horas, para perguntas, debate entre os palestrantes. A gente gostaria muito aí que todo mundo contribuísse com algum tipo de pergunta, caso tenha dúvida. Eu vou deixar uma primeira pergunta aqui para todos. Gostaria de perguntar aos participantes, sejam embarcadores ou transportadores, se ainda não iniciaram o processo de monitoramento de rotas, o que pensa em fazer ainda? Como é que está o status disso? Se alguém tiver a liberdade de querer comentar sobre isso, seria importante. Aqui é uma troca de informações, gente. A gente quer sentir como é que está o mercado, né? Bom, temos então a Tatiane, farmacêutica bioquímica industrial, formada em Araraquara, mestre em produção e controle de farmacêutico pela USP, experiência profissional de mais de 20 anos no mercado na área de sistema de qualidades e boas práticas. Ela conhece muito de assuntos regulatórios, de logística farmacêutica, atuou em indústrias farmacêuticas, operadores logísticos, aeroporto internacional, importadora, distribuidora e transportadora, como responsável técnica de cargos de coordenação e supervisão. É docente em curso de pós-graduação nas áreas de comércio exterior, logística de produtos sujeito à vigilância sanitária, auditora de qualidade de fornecedores, gestão de qualidade e produtividade. Temos aqui também o Jair Calisto, é farmacêutico bioquímico, graduado desde 1985 pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, graduado em 92 em Administração Industrial pela Vanzolini, e ele é Master Business Administration pela FGV. Iniciou sua carreira em 72 em farmácia. De 1995 a 2007, atuou em indústria farmacêutica nas áreas de qualidade, controle de qualidade, produção, desenvolvimento de produtos, gerência de fábrica. Desde 2008 a 2020, atuou no Sindusfarma. Então, eu tenho certeza que muita gente que está aqui já conhece o Jair por todo o tempo de atuação dentro do Sindusfarma. Eu passo a palavra agora para a Tatiane. Por gentileza, Tatiane, pode começar aí a sua apresentação. Prado, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Você gostaria que a gente respondesse aquela pergunta que você fez agora ou depois? Você fez uma pergunta. A pergunta pode ficar para o final. Eu acho que cada um que está aí no site acompanhando. Desculpa interromper aí. Isso, eu acho melhor. Tá bom, então. Sejam bem-vindos todos os participantes aí. Estou vendo que está chegando bastante gente. Obrigado, Prado. Então, vamos lá, Tatiane.
Não estou ouvindo você. Está sem o som. Tatiane? Sim, perguntei se está em tela cheia. Estava normal, viu? Tava certo lá. Pronto? Pronto. O pessoal acho que está conseguindo ver aí. Posso começar? Pois não. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Jair Calisto e o Prado por ter me convidado para conversar um pouco com vocês e debater aqui sobre os impactos, né, da ausência do mapeamento de temperatura e umidade nos produtos farmacêuticos. Hoje nós estamos aí com esse grande desafio da RDC 653 e também da 430, e o meu objetivo aqui hoje é demonstrar para vocês alguns cases e falar um pouco dessa tão famigerada umidade e como que nós podemos perceber esses impactos nessa ausência de mapeamento e monitoramento, ok? Bom, no Brasil, pessoal, a estimativa, né, é de 16 milhões em medicamentos de alto custo descartados em apenas um ano, de 2014 a 2015. Então, este é um dado emitido por um relatório, né, da Controladoria Geral da União, que demonstra o pouquinho do que nós temos aí de desperdícios, né, frutos da má administração pública, né, da máquina pública, e nós notamos que o vencimento, né, o prazo de validade, também principalmente a armazenagem incorreta, estão aí entre as principais causas desse desperdício. Isso nós temos uma visibilidade que a falta de controle e monitoramento da temperatura principalmente, impactam aí nesses números, ok? Temos também uma questão do monitoramento utilizando a via manual, que é muito, muito comum, e também nós vamos comentar aqui sobre os sensores, que vocês já devem estar bem familiarizados, em relação a este controle. Bom, em relação ao artigo 89, né, da 430, nós temos um documento de perguntas e respostas, onde ele traz como pergunta se é necessário realizar o mapeamento de temperatura para os produtos de carga seca. Eu não sei se todos aí já tiveram oportunidade de trabalhar com estes materiais ou até mesmo produtos de cadeia fria, mas será que é necessário ter medidas de controle ativo ou passivo já implementado e qualificado? Então, eu quero saber de vocês aí com que vocês trabalham, se isso está de acordo aí com o dia a dia de vocês. Como resposta, a Anvisa ela traz, né, neste manual, na verdade nesse guia, que não necessariamente a gente não precisa realizar esse mapeamento de temperatura. Por quê? Porque é uma análise, né, de cada fabricante, detentor de registro, de acordo aí com os estudos, né, de qualificação de transporte desenvolvidos, para visibilidade vislumbrando aí as melhorias com base no monitoramento e controle de temperatura. No nosso caso aqui, a ausência desse monitoramento e controle de temperatura vai ter um impacto na visibilidade de inclusão de novas rotas, de modais
se a gente trabalha com modal rodoviário e temos aí um novo produto que requer o transporte aéreo, nós, sem esse acompanhamento, esse monitoramento, tanto de temperatura quanto de umidade, não teremos como verificar a integridade e a segurança dessas cargas. Além disso, aqui também traz a questão, né, do uso de novas transportadoras, que remete aí à qualificação de fornecedores. Então, este monitoramento e controle, ele tem um gap, digamos assim, ele tem um elo frágil na cadeia em relação à manutenção de equipamentos calibrados, e também esses registros robustos para que a gente tenha uma rastreabilidade desse controle e dados íntegros de temperatura e umidade. Temos também intermediários, né, no processo, como agente de cargas, os handlings, e nós temos aqui também, trazemos hoje uma discussão mais de distribuição urbana, que a gente vê que o last mile não tem tanta discussão na atualidade, nas lives que a gente acompanha, e nós estamos considerando isso um ponto também bem crítico da cadeia. Então, outros fatores também impactam no transporte, na qualidade do medicamento. Porém, só o detentor de registro vai identificar e vai analisar, com base em estudos de qualificação de transporte, toda esta dinâmica operacional. Quais são as consequências de não mapear os piores casos desses impactos nos produtos? Então, se a gente não monitora e controla as condições, o que pode acontecer? Nós não temos condição de realizar uma análise de risco robusta, ficamos com alguns problemas também de visibilidade em relação à similaridade das rotas, quais os tempos e os horários determinados para a condução dos nossos estudos, além de questões também da distância e outras variáveis críticas do transporte, como, por exemplo, os dados climatológicos. Por quê? O transporte é o único processo que não é validado, ele é qualificável. Então, sem esses registros, se torna impossível fazer um desenho correto da fotografia aí da distribuição dos materiais e produtos farmacêuticos. Nós estamos trazendo aqui também alguns atributos relacionados à distribuição desta carga. Então, nós podemos elencar atributos regulatórios, ambientais e riscos também que envolvem essas operações. Então, aqui nós trazemos um trabalho na área que foi emitido aí na área de transportes, com alguns elementos que eu destaquei aqui em laranja, em relação ao atributo ambiental, por exemplo, a emissão de poluentes, também tem aí um impacto, além da questão também do clima, obviamente, um impacto nesse monitoramento de temperatura e umidade, os riscos que a carga se submete, como, por exemplo, o roubo de carga ou até mesmo um extravio, barreiras que também encontramos como atributos regulatórios em relação à restrição de circulação nas vias, questões aí de transporte de acordo com o tipo de veículo, se pode trafegar ou não, restrição de circulação por final da placa e outros elementos que
impactam neste nosso monitoramento e controle de temperatura. Em relação aos atributos logísticos, também podemos comentar sobre o número de viagens, a estrutura que nós temos para a carga e descarga dos materiais, o tempo que isso impacta nesse descarregamento, numa coleta das cargas, e até mesmo os horários que geralmente as cargas são coletadas, como, por exemplo, os horários noturnos, geralmente tem uma temperatura um pouco mais amena. Então, nós temos aí um problema de segurança, a gente aumenta aí o risco de assaltos, mas nós temos aí em contrapartida, uma temperatura um pouco mais amena para manuseio da carga. Temos aqui outros elementos, como o tamanho do pedido, que está relacionado à montagem e organização também da carga. Então, se tem alguma obstrução nesse monitoramento de temperatura e umidade, pode ser por conta também de uma disposição incorreta desses materiais no baú, né, do compartimento de carga. Temos aqui também questões importantíssimas, como a conformidade da documentação. Então, não basta fazer esse monitoramento, mas também registrá-lo corretamente. E, principalmente, eu gostaria de deixar sinalizada a característica da carga, porque isso vai determinar toda a operação, todo o desenho da operação nos atributos logísticos, além, claro, da capacidade operacional e também da utilização de equipamentos adequados para estas movimentações de carga. Então, também nós temos aqui, sinalizando como impacto, nós já comentamos algumas coisas, mas questões também de custo do seguro e frete. Então, isso também pode impactar em empresas de pequeno porte e que não teriam aí um investimento adequado na sua equipe operacional, tendo também um impacto neste monitoramento correto, né, satisfatório dos dados, além também dos atrasos nas entregas. Então, é importante sinalizar que esse timeline, né, esse tempo esse indicador de desempenho nas entregas também vai ter um impacto relacionado às atividades de carga e descarga desses materiais. Voltando a frisar aqui a questão dos clientes e fornecedores, do acordo de qualidade, que será terá maiores explicações na próxima apresentação, mas em relação ao monitoramento e controle dos materiais, a localização também tem um impacto significativo entre o embarcador e os clientes e fornecedores. Nós comentamos aqui outros aspectos, além também da idade da frota, que tem também este impacto, e em relação ao monitoramento propriamente dito, nós temos algumas áreas para realizar esse monitoramento, seja no veículo, que o compartimento de carga, né, o baú do caminhão, até mesmo salas climatizadas como contingenciamento das cargas, assim como freezers, câmaras frigorificadas, refrigeradas, para utilizar esses ambientes para acondicionar essas cargas, de acordo com a legislação vigente. Então, tudo isso, se nós pensarmos que não existe esse monitoramento e controle
dessas especificações, nós vamos ter aí uma alta, né, no impacto desses riscos. Então, tendo essa estrutura, nós vamos garantir a integridade da carga, porém, pensando, tendo um raciocínio contrário, sem esse monitoramento, vai aumentar os riscos, nós vamos ter pouca segurança, nós teremos um impacto significativo no negócio, né, no escopo, seja de transporte, de distribuição, de armazenamento, e não teremos a visibilidade da integridade desses dados, a robustez para até mesmo traçar tendências e também mapeamento térmico das instalações. Em relação ainda ao monitoramento, sem essa visibilidade, não há como mitigar a ausência de credibilidade das empresas. Então, ninguém quer ter uma visibilidade negativa no mercado por cargas excursionadas e muito menos um impacto no abastecimento do mercado. Então, nós temos aí como impacto não termos os elementos necessários para qualificar esses sistemas de monitoramento e controle de umidade, e também não teríamos como desenvolver meios mais seguros e confiáveis para que não tenhamos esse impacto nesses controles necessários para a segurança e eficácia das cargas. Então, aqui, para termos uma melhor visibilidade, a ausência de monitoramento sem dados e sem controles nós não podemos verificar qual é o risco real das nossas operações, seja realizando essa análise de risco de forma inadequada, seja no gerenciamento do risco. Então, nós não teremos efetividade neste monitoramento e controle de temperatura e umidade. Aqui nós temos também alguns elementos que nesse estudo foi analisado também, além da logística urbana, as políticas públicas em relação ao transporte urbano de carga. Então, alguns impactos também, como entregas em fila dupla, entregas, por exemplo, em vias públicas, o horário, como nós comentamos, a taxa de ocupação dos veículos vai ter um impacto significativo nessas cargas. Em relação ao transporte, então, a gente está preconizado, na verdade, nos documentos técnicos da OMS, a identificação de 3 rotas mais críticas, no mínimo, verificando aí o pior caso. Então, nós teremos também, sem esse monitoramento e controle, como prever aí as influências do clima no transporte, além das rotas mais críticas. Então, nós teríamos uma operação cega, digamos assim. E também, principalmente, um ponto crítico, que são as paradas em cross-docking, onde a 430 fala sobre a armazenagem em trânsito, e também os centros de distribuição, total falta de comunicação e também de levantamento de anormalidades, de excursões neste cenário, né, operacional. Sazonalidade no envio desses medicamentos e o número de paradas durante os envios. Então, nós teríamos a operação funcionando, porém, nós não teríamos como prover melhoria contínua dessas atividades e processos. Então, o nosso objetivo, obviamente, é
manter a integridade da carga, e nós estamos focando aqui na carga seca de 15 a 30 graus, e também nós temos aqui tanto o embarcador quanto os provedores logísticos, operadores logísticos terceirizados, como uma continuidade das boas práticas para manter essa integridade dos materiais, a fim de não ter nenhum impacto na saúde pública. Então, nós temos alguns desvios aí que aconteceriam, porém sem um controle, tornando aí o transporte, na verdade, nem qualificável. Então, nós não conseguiríamos ter um estudo robusto por conta aí de uma qualificação inadequada. Em relação ainda ao risco de interrupção na cadeia de suprimentos, nós teríamos também um impacto de verificação de tendências e ineficiências da nossa operação, além de não ter aí os alertas, né, para corrigir essas não conformidades ou até mesmo os desvios. Então, nós não conseguiríamos identificar os índices de desempenho que não estão relacionados aí aos SLAs dos clientes. Então, tudo isso vai ter vai reverberar como impacto nas nossas cargas. Em relação ainda aos riscos, nós teríamos aí um impacto, né, na margem de manobra, limitando aí os eventuais erros nesse gerenciamento, na entrega diretamente ao paciente, ao cliente, pensando em produtos farmacêuticos, e um impacto aí para a análise crítica, né, de interrupção do mercado, ou seja, um planejamento inexistente para fornecimento tanto no armazenamento e transporte das cargas até o destinatário final. É importante sinalizar que não só o produto acabado, as matérias-primas, IFAs, são importantes neste monitoramento e controle, mas também nós temos que ter visibilidade com os materiais auxiliares críticos. Por quê? Eles vão fazer parte da produção dos produtos para serem comercializados. Então, sem esse monitoramento, nós poderíamos ter um impacto significativo na utilização para tanto para a produção quanto para o consumidor. Aqui eu trago alguns casos para que a gente tenha uma análise crítica, pensando na classificação do nosso produto. Então, nós temos como exemplo um kit de preparo para DNA residual, tá? Então, este kit, ele é constituído de 4 SKUs, digamos assim, 4 elementos, porém, esses elementos, eles vêm com temperaturas, né, ranges de temperaturas diferentes. Então, o primeiro elemento, ele tem um armazenamento de -15 a -25, o segundo elemento também com essa faixa de temperatura, e os outros 2 elementos com temperatura ambiente. Então, por que eu trago esse exemplo? Nós podemos ter tanto um SKU com o range de temperatura, como kits com temperaturas diferentes, e isso pode ter um impacto significativo, né, na ausência de monitoramento, ou até mesmo na mistura destes elementos em uma faixa de temperatura única, em uma faixa, todos esses elementos na faixa, por exemplo, de -15 a -25, ou todos os elementos em temperatura ambiente. Então, sem o monitoramento
automatizado, inclusive, nós não teríamos como atuar nesses desvios. Abaixo nós temos um kit de imunodetecção colorimétrico, e este kit, ele também tem uma característica de 1 SKU de menos 20 graus e um item refrigerado, né, de 2 a 8 graus, ou seja, 4 graus, além de outro item como temperatura ambiente. Então, aqui aumentou a complexidade. Por quê? Além de um congelado, nós temos um refrigerado e um item de temperatura ambiente. Então, nós temos que conhecer bem os nossos materiais e viabilizar, mitigar, na verdade, essas misturas de range de temperatura. Outro case aqui que nós estamos trazendo é de um indicador químico. Então, este indicador químico nós utilizamos aí para testar a eficiência de autoclaves. Então, na autoclave, ele irá testar a eficiência de remoção de ar e a penetração eficiente de vapor nas autoclaves a vapor. Então, este elemento me chamou a atenção por trazer, nas suas informações adicionais, que deve ser protegido do calor, luz, umidade e evitar contato com líquidos, e também ele requer tanto o controle de temperatura de 10 a 30 graus e a umidade relativa de 30 a 70 graus. Neste caso, nós temos aqui também como sinalização evitar armazenar esse indicador com produtos que possam exalar odores. Então, eu achei um case interessante porque aborda fotossensibilidade, impacto de temperatura, de umidade, requer o controle e também ele é altamente higroscópico, digamos assim. Tatiana, me interromper, mas você tem 4 minutos, tá? Ok. De forma que este material, ele traz aí elementos importantes para que a gente analise como que ele deverá ser armazenado e transportado, como que nós vamos interagir com o nosso fornecedor para tanto manter o transporte quanto o armazenamento nas nossas instalações. E que me chamou a atenção também a mudança de coloração como indicação. Então, se você já recebe o material com essa alteração de coloração, é porque nós não tivemos aí um controle de umidade adequado. Ou seja, a embalagem não foi hermeticamente idealizada para o transporte e armazenamento. Temos também aqui um outro case, que é um material de 2 a 25 graus, uma placa, né, de agar-triptona de soja. Então, ela pode ser armazenada e transportada de 2 a 25 graus, porém, o fabricante, ele transporta de 2 a 8 graus e o embarcador, a indústria ou o distribuidor armazena de 15 a 25 graus. Então, aqui é um exemplo também de um material que precisa ter aí um cuidado bem crítico. Para quê? Para não ter o derretimento dessas placas e também para não ter um impacto de contaminação microbiológica por essa mudança das faixas de temperatura. Aqui nós temos algumas referências e artigos também que nós utilizamos para elaborar essa apresentação. E eu fico também à disposição em relação a dúvidas e comentários após a apresentação do Dr. Jair Calisto. Muito obrigada. Tatiana, obrigado.
E vamos passar direto para o Jair, Jair. Estamos dentro do tempo. Tá bom. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela participação. Estou vendo a Liana ali, que faz muito tempo que eu não a vejo, né? Assim como várias outras pessoas, né? Há mais de 2 anos aí que estou sem ver as pessoas, mas tudo com o tempo a gente vai se encaixando, né? Deixa eu colocar aqui. Eu estou um pouco com a garganta um pouco dolorida hoje, então vamos ver se eu consigo ir bem, bem tranquilo nessa parada aqui. Acho que está todo mundo vendo a minha apresentação, beleza? Estou vendo, sim. Beleza, então. Bom, vamos lá, então. Oi, Prado? Oi? Não, se acaso alguém não estiver vendo, que escreva no chat, por gentileza. Maravilha, então. Então, o que eu vou falar aqui nessa nossa live é quais as medidas no armazenamento e transporte de medicamentos em relação à temperatura e os riscos mapeados, né? Importante, eu já estou dizendo aqui que a gente tem que fazer mapeamento, né? Então, vou falar especificamente de avaliação de rota e gestão de riscos, né? Então, tanto qualidade operacional e mais dados técnicos científicos, aí eu vou entrar com algumas coisas bem diferentes aí. O Prado já falou sobre o meu currículo, então não cabe mais falar mais nada. O meu sumário aqui seria a gestão da qualidade. Eu vou falar um pouco, porque a 430 abordou bastante a questão da qualidade, coisa que nas outras resoluções, notadamente a 802, não havia essa forte determinação para que as empresas, tanto de transporte como de armazenagem, tivessem uma gestão da qualidade. Então, ela nomeia agora como sistema de gestão da qualidade. Então, está bem determinado lá, inclusive com algumas atividades próprias da indústria farmacêutica que tem que ser feita no distribuidor e talvez até no transportador. Falar um pouco de instalações, rapidinho, recebimento de inspeção, rapidinho, e aí a questão do artigo 64, que é o controle de monitoramento, que é o mais crítico para a maioria das empresas, principalmente para o transportador, e um pouco da USP 1079 e 1079B, tá bom? Então, o capítulo 3, na seção 3, que fala o sistema de gestão da qualidade, eu destaquei alguns pontos, não todos, obviamente, mas o artigo 15 fala aqui na importância de mapear processos que impactam na qualidade, né? Então, registrar e ter procedimentos escritos. Então, não sei se as empresas todas têm esse sistema definido, no sistema de gestão da qualidade, vai precisar fazer, porque em algum momento isso será cobrado. Lembrando que não há obrigatoriedade aqui em relação a boas práticas de registro, não existe isso, né? Um certificado, mas as empresas acabam pedindo essa certificação de boas práticas porque os seus clientes indiretamente o exigem, tá? Então, a questão da exigência aqui é de boas práticas mesmo, de distribuição e transporte. Não está vinculada a registro de produto, né? Aqui, o artigo 16, eu destaquei que é uma coisa antiga, a gente lá atrás, nos anos 80, né, achava que nos anos 70, quem é responsável pela qualidade dessa empresa? Controle da qualidade. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, e o controle de qualidade foi se transformando na garantia da qualidade, e depois a coisa começou a ganhar uma outra dimensão, ou seja, qualidade é a responsabilidade de toda a empresa. E também, né, e passamos pela produção e depois pela empresa toda. Hoje isso é notório que todos dentro da empresa são responsáveis. E o artigo 17, então as divergências que ocorrem lá dentro do armazém ou no transporte, elas têm que ser tratadas como não conformidades. Então muda um pouco de figura o tratamento dos desvios. Aqui, eu fiz um resumo, esse artigo 18, ele tem várias informações, né? Ele tem vários itens aqui para a gente debater. Mas eu destaquei os principais porque mostra
que o sistema de gestão da qualidade também próximo da gestão da qualidade da indústria farmacêutica, né? Então, ela tem que ser implementada com documentação e POPs, autoinspeção e treinamentos. Então, coisas que, para mim, fazem a diferença em relação à melhoria contínua, melhoria de processo, de produto, de serviço. Recall, incluindo as simulações, que aí é uma certa divergência em relação à simulação. Eu já acho que a simulação deveria ser próxima do real, né? Não só com documentos ali, mas próximo do real, simular mesmo o que ocorre na realidade, porque muitas vezes as empresas não sabem exatamente para quem elas estão vendendo, né? Sabendo que o distribuidor vende para outro, que vende para outro, que vende para outro, então é uma cadeia imensa e a gente não tem certeza, e eu não tenho certeza se realmente todo mundo mantém a rastreabilidade daquele produto até o final, né? Então, se eu estivesse numa empresa, eu ia querer fazer isso próximo da realidade. Eu sei que é difícil, tá? Existem barreiras ali que nos impedem. Investigar a reclamação também é outro ponto importante para a melhoria contínua de produto e processo. Gerenciar os devolvidos, porque muitas vezes vem produto devolvido por simples transação comercial, ou vem produto vencido, produto roubado, produto com desvios, com danificado. Então, você tem que saber gerenciar isso para não colocar todo mundo na mesma caixa e depois retornar isso ou não para a indústria, sob o risco disso contaminar, isso ser expandido para a cadeia ilícita, tá? De alguém se apropriar disso no meio do caminho. Então, o risco é grande ali. O sistema de gerenciamento de mudanças, que questão de licença e AF, isso é básico, né? Qualificar e calibrar instrumentos, então, uma exigência forte aí, no sentido dos registros que tem que ser feitos dentro do armazém, do transporte, tem que representar aquilo que realmente está marcando lá, né? O CAPA, para as não conformidades, é fundamental para a melhoria contínua, né? Ação corretiva e preventiva, ou seja, evitar que esses desvios, que essas não conformidades ocorram indefinidamente, ocorram novamente. Então, eu comparo sempre essa questão de investigar causas de problemas de desvios com produtos. Há um acidente aéreo onde as agências de aviação nacional ou internacionais, elas recolhem todos os indícios e informações para tentar descobrir a causa da queda de um avião, no sentido de impedir que aquilo ocorra novamente. Nós estamos falando de vidas, né? E aqui no caso, medicamentos, estamos falando de vidas também, né? A gestão de resíduos, a integridade e rastreabilidade dos medicamentos. Então, a rastreabilidade é uma coisa antiga, que já vem desde os anos 60. Essa exigência de rastrear os medicamentos, saber onde é que, dentro da cadeia, onde é que eles se localizam, para poder recolher em caso de ter um problema de qualidade. Garantir destinação adequada dos falsificados, eu falei lá atrás, né? No gerenciamento de devolvidos. Então, impedir que esses produtos sejam devolvidos para a cadeia novamente, e aí você está falando de um produto que tem grandes problemas de afetar a segurança do paciente. E aqui as questões relacionadas aos roubos e falsificados, aquelas questões relacionadas com informar os órgãos sanitários e até policiais no caso de roubos. Então, eu separei aqui aquilo que eu acho de crucial, de mais importante, né, para que a empresa consiga utilizar isso não falando aqui dentro dos armazéns, né, dentro da distribuição e tudo mais. E é importante notar que a norma reforça a necessidade de autonomia e recursos para isso, né? Porque se o gestor da qualidade, seja supervisor ou o gerente da qualidade naquela empresa, não tiver recurso e nem autonomia, ele não consegue fazer nada. Tá? Essa é a realidade. Então, essa força aqui da norma para que as empresas, as direções das empresas olhem para a questão da qualidade com um olhar bem de responsabilidade, e que também
esses itens todos impactam lá na questão da temperatura. Tá? Então, a questão da qualidade está ligada com a avaliação de risco da temperatura. As instalações de armazenagem, que ele fala, o 43 fala na questão dos instrumentos de controle e monitoramento, posicionados, e todo mundo já sabe, né, como fazer a qualificação, os registros, e o instrumento tem que ser calibrado, etc. Então, mas é um reforço que eu trouxe apenas como uma ideia aqui de olhar para essa questão de monitoramento, olhando os pontos críticos, né? Ainda sobre instalação e armazenagem, vou falar aqui sobre recebimento e expedição. Então, receber esses produtos, né, e registrar, inclui as questões relacionadas com umidade, temperatura, né, exposição à luz. Então, se essa empresa não tem uma área de recebimento, uma doca adequada, minimamente adequada, o produto pode ficar exposto ao clima, às intempéries, à luz excessiva, temperatura, chuva, enfim, uma série de coisas. Então, tem que ter um olhar crítico para isso, né? E verificar aí as questões de lote, validade e tal. Mas eu destaquei aqui em vermelho aquelas informações sobre temperatura e umidade que impacta ali no recebimento, né? Isso também vale para os termoláveis, né? Que tem um capítulo específico lá e que tem, inclusive, tem que ter uma área com a mesma temperatura, enfim. Bom, entrando aqui agora naquilo que nos interessa mais, em termos de cadeia seca, que é o artigo 64, que, em função da 653, modificou a maneira como as empresas estavam olhando para 430, um pouco desgostosas, e na minha avaliação aqui, quando eu vi a 653, eu falei, puxa, isso aqui passa para a mão das empresas um gerenciamento melhor desse processo. Então, não tem a princípio, aquela obrigatoriedade de colocar os produtos todos, ou que seja, vou exagerar aqui, tá? Um caminhão refrigerado, ou usando caixas térmicas, enfim. A princípio parecia aquilo. Então, agora, com essa visão diferente, e eu sou muito favorável a isso, porque lá atrás, quando a gente fez o primeiro mapeamento de temperatura no Brasil, o primeiro mapeamento de grande porte nós fizemos, né? Fizemos para entender como as coisas ocorriam no país, né, em relação à temperatura. Até para desmistificar algumas coisas ou confirmar algumas outras. A Liana também, com a empresa na qual ela trabalha, com a Polar Tech, ela colaborou bastante lá, várias empresas ajudaram, né? Teve um custo isso, não foi de graça. E exatamente para a gente verificar quais eram essas condições. E eu sempre falava, o Brasil, nós sabemos, é um país imenso, nós vamos ter vários modelos de controle e de monitoramento, vários, porque o país é muito grande, você tem várias regiões, você tem várias questões de temperatura e umidade no país. Nós somos da zona 4B, né? Pela OMS, etc. Porém, nós temos várias outras regiões aqui dentro do país, né? Tem zona 2, tem várias outras zonas, né? A gente sabe, pela imensidão e pelas diversidades de clima que nós temos. Então, eu sempre acreditei que as coisas têm que ser moldáveis dentro desse processo, né? Então, o inciso 2, monitorar as condições de transporte relacionadas à especificação de temperatura, e o 3, aplicar um sistema passivo, temperatura e umidade, quando forem requeridas, né? O 5, prover acesso aos medicamentos estritamente a pessoal autorizado e treinado. Eu destaquei isso aqui no 5, porque antes só era prover acesso aos medicamentos. Então, ele reforçou aqui que o pessoal tem que ser autorizado e treinado. Por quê? O pessoal não treinado, ou o pessoal que não seja autorizado, entrando dentro do caminhão ou no armazém,
ele pode levar a condições de risco, ele pode levar a condições de afetar a qualidade dos medicamentos e afetar a qualidade da área, se tiver controle de temperatura e tudo mais. Então, por isso que a Anvisa colocou esse item aqui, ó, essa frasezinha em vermelho. Notas do inciso 5, né? Então, minha observação, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, isso é observação do Jair. Só um minuto, Jair. Pois não. Estão pedindo para ocultar o compartilhamento aí, que está atrapalhando um pouco a apresentação. Ah, tá, eu pôr embaixo aqui, certo? E você dá ocultar ali nele, ó. Mas tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou passar para o item 3. Então, o item 3 que eu entendo, controle preciso e eficiente de transporte, né? A Tatiana já falou algumas coisas sobre paradas, né? Mas quantas vezes o baú fica aberto, né? Quantas vezes quantas paradas esse caminhão teve, né? Longas paradas para carregar, descarregar, acidente, quebra de veículo, tudo isso impacta. Dados da curva de Arrhenius, isso aqui é uma coisa que eu usei na Behringer nos anos 80, né? Faz muito tempo. Mas eu fiquei feliz de ver isso aqui, porque a curva de Arrhenius são as reações de ordem 0, ordem 1, né? E ordem N. Então, é o impacto da temperatura na velocidade de reação, na velocidade das moléculas. E isso pode levar à degradação. Então, você coloca um gráfico das temperaturas e você consegue estimar aí a curva de decaimento dos produtos. E eu fiquei feliz de ter encontrado um estudo bem recente, lá do pessoal da Universidade Federal, da Faculdade de Farmácia, né, Federal do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um estudo com um produto farmacêutico, e eles colocaram temperatura de 40, 50, 60, 70, por alguns dias, etc., né, e eles calcularam o K, né, essa curva, e estabeleceram o T90, que seria o mínimo, né? A 90% de concentração seria o mínimo, né, da curva de decaimento. E calcularam o prazo de validade. Obviamente que nem todas as empresas conhecem isso, mas isso aqui eu citei apenas para a gente ficar mais ou menos alerta, no sentido de utilizar dados científicos também. Se eu tiver condição de fazer isso, é só colocar num gráfico lá, log, eu consigo estimar. Seria mais um item para justificar. Aqui todo mundo já anda falando, né, sobre o MKT, já é uma coisa antiga, que está na USP 1079 e na USP 1079-2. Então, o MKT, a temperatura cinética média, né, que é uma temperatura fixa calculada, que simula o efeito das variações em um determinado período de tempo. A temperatura cinética média, com essa fórmula gigantesca que está aí, que também é do Arrhenius, né? As duas coisas são do Arrhenius, né? Olha que interessante, né? Leva em conta essa fórmula do Arrhenius. Ela não serve para períodos maiores do que 30 dias, por uma questão bastante simples, né? Porque quanto mais dados você colocar ali, ele pode sumir. E você não conseguir considerar essa degradação nesse período. Ele vai desaparecer, ele vai se diluir. Então, por isso que só se recomenda a 30 dias para a cadeia seca, né? Mas eu considero que é benéfico, é interessante de usar como mais uma das ferramentas. Quanto mais informação você tiver, melhor para o processo, né? Melhor para você poder justificar. Então, os pontos que se observa aqui, ela não deve ser usada para compensar excursão de temperatura. Você não pode usar para compensar. É apenas para você calcular a temperatura cinética média nesses 30 dias. E não pode ser usada também em áreas onde a temperatura não é bem controlada. Então, tem limitações. Ou seja, independente da utilização ou não, todas as excursões de temperatura, bem com essas variações múltiplas, devem ser investigadas. Tá? Então, ela tem limitações. Eu coloquei isso para dizer que é mais um elemento que nós podemos usar. E uma coisa que eu coloquei aqui também, que as pessoas não estão usando, que são os dados de estabilidade do medicamento, mais dados de estabilidade do IFA. A gente sabe que a maioria dos IFAs tem
são ésteres e são, basicamente, eles perdem a estabilidade lá com 50 graus. Então, a gente sabe da fragilidade. Porém, existem hifas que são muito resistentes. Então, nesse caso, juntando essas informações ali, eu posso ter mais um dado técnico para justificar. Então, soluções de cloreto de sódio, por exemplo, outros inorgânicos, a gente sabe da resistência deles. Aqui a questão da avaliação de risco, né, para se considerar o impacto dessas variáveis, né, aqui, esse é o parágrafo terceiro existem casos onde o produto obrigatoriamente se encaixa em uma condição única de registro. Numa faixa de temperatura maior, porém, pelo registro, ele tem que ser encaixado numa faixa menor de temperatura, por exemplo, 2 a 8. Mas a empresa tem estudos que vão além. Então, ele necessariamente usa esses estudos para justificar. A questão do monitoramento periódico, né, vai envolver aí tempo, distância, sazonalidade, modal, horários, outras variáveis. Então, o que eu acho aqui que é um mapeamento, uma gestão da qualidade, gestão de risco e gestão operacional que direciona tudo isso. O parágrafo 5º, controle de umidade. A gente sabe que tem para produtos líquidos, não higroscópicos, não sensíveis à umidade, embalagem que comprova a impermeabilidade e dados de sustentabilidade realmente impacta na condição, não vão impactar na questão da umidade, então, tranquilo. Interromper um pouco você, Jair. Nós passamos 5 minutos do prazo, mas como teve esses probleminhas aí, o tempo está por sua conta agora. Você que vê. Não, Prado, a última parte aqui, eu estou bem no final, tá? E o pessoal está pedindo novamente para colocar a tela cheia. Mas já deu esse problema aí, eu vou colocar, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora foi normal. Mas não falei ainda. Está falando, está em ordem agora. Vamos lá. Estou falando. Aprendendo a falar. Com a idade que eu tenho, eu vou aprender as coisas. Bom, aí tem o capítulo 1079 da USP. Então, ele fala muito aqui na questão da qualidade, né? Na cadeia de suprimentos, rotas de transporte, identificar riscos. E aí, esse quadrinho que está aqui, do lado direito, né? Que é o Quality Management System, ele dá todas as informações aqui para que a empresa estabeleça aí ou implemente um sistema da qualidade, né? Então, notem que ele é muito rigoroso na questão dos requisitos em relação à qualidade. Também, clima agressivo, desastres naturais, interrupções de instantes, obviamente isso vai causar atraso de discussão de temperatura. E as medidas que ele recomenda, tem algumas que eu acho impossíveis, né? Estacionar temporariamente enquanto aguarda descarregamento, enfim, reagendar a entrega. Sabe que isso na prática, vocês de logística sabem que isso é bastante complexo. Dos procedimentos que devem abranger, né, os componentes-chave dos POPs, capa, gestão de estoques, produtos não conformes, separação de evolução, assim, a maior parte das coisas que a indústria farmacêutica já utiliza, a 1079 recomenda para os distribuidores. Tá? Resumindo, para manter a qualidade do produto, então, temos que ter um sistema de gestão da qualidade implantado, conhecimento da operação em detalhes, gestão de risco de rotas, né, os pontos críticos, distância, tempo, clima, veículos, etc. O mapeamento térmico das rotas, as informações técnicas dos produtos que cabe à indústria farmacêutica fornecer para os distribuidores e transportadores. Então, a estabilidade, né, de longa, estabilidade do IFA, acelerada, estudo de excursão quando houver, dados científicos, coloquei aqui MKT e Arrhenius, mas se a empresa tiver outros dados, colocar aqui, né? Fornecer para o seu cliente. E a identificação das rotas críticas, tá? As minhas conclusões aí, esses parágrafos, novos parágrafos do 64, minha opinião, flexibilizaram bastante a norma, né? Acredito que certas rotas irão precisar de controle e monitoramento, certas rotas, e outras não poderão ser monitoradas periodicamente. A gente sabe disso. E o mapeamento nesse sentido é fundamental. Então, é importante conhecer o perfil térmico, né? Lembrando aí que falta menos de um ano para terminar esse prazo, que é
março de 2023 para o mapeamento. Depois, a partir daí, começa a contar o prazo para 2024, que seria para implementar uma solução identificada no mapeamento de rotas. Acho que tem que saber usar adequadamente as ferramentas de análise de risco, é importante. E necessário elaborar justificativas. Aí vai entrar muito do conhecimento, da capacidade das pessoas em conhecerem as ferramentas científicas, conhecer análise de risco, ter os dados à mão, né, como a estabilidade longa, acelerada e discursão, certo? Era isso. Falando aí do MapLog, que estamos aí para dispostos a fazer uma qualificação logística, temperatura, transporte, armazéns e avaliação de risco no transporte e armazenagem, que é um negócio que nós temos aí bem elaborado já para avaliar todos esses riscos aí, envolvendo o sistema da qualidade, gestão de risco, temperatura e a gestão operacional. Perfeito? Deixo meus contatos aí, depois a gente vê como distribuir isso tudo aí. Agradeço a atenção de todos. Deixa eu desabilitar. Eu vou puxar a palavra aqui, então. Tá, desculpem aí eu não sei o que houve aí, realmente eu não sei o que aconteceu aí com o meu som, né? Mas você não vai ser o primeiro e nem o último. Não, eu não esperava isso aí. Ferramentas aí, todos nós temos. Bom, gente, eu só vou fazer aqui uma mediação. Eu tinha deixado uma primeira pergunta inicial, mas eu queria complementar o seguinte: tudo que a Tatiane e o Jair falou, a gente vem constantemente fazendo essas lives e num sentido de sensibilizando o mercado das necessidades. E cada vez que eu ouço essas lives, mesmo fazendo parte desse time, embora não farmacêutico, eu vejo a complexidade que a gente tem que enfrentar. A Tatiane trouxe muita coisa, o Jair também, né? A Tatiane trouxe muito essa questão do last mile, trouxe essa questão aí das dificuldades de tratamento no cross-dock, né? Então, como fecha essa cadeia? E aproveitando aí um pouquinho o que o Jair falou por final, esse MapLog é um produto nosso, é um trabalho nosso que fecha muito bem isso. Então, fica aí mais uma vez aí a possibilidade, se alguém quiser ouvir um pouco sobre esse trabalho, por gentileza, nos acione, né? Agora, eu queria provocar aqui novamente, então, a pergunta, né? Se a sua empresa, você que está nos assistindo aqui, seja transportador, seja embarcador, seja um distribuidor, se está tratando já isso, como é que está esse estágio desse trabalho com vocês, né? E queremos abrir realmente o pessoal fazer perguntas aí, perguntas aleatórias, fiquem bastante à vontade. Caso o pessoal se intimide um pouco, eu tenho outras perguntas aqui que seriam bastante importantes aos palestrantes para que a gente se aprofunde um pouco mais, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí antes? Alguém que está assistindo, fazer uma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Ô, Prado, eu queria só a sua provocação aí sobre a questão se o pessoal que não iniciou ainda, né? Sim. O pessoal que não iniciou, não fez nada, não tem nem ideia. A gente viu pela norma e por essa flexibilidade que tem que ter mapeamento. Porque se o cara não mapear, ele vai ter que investir em soluções pesadas, né? Para poder efetuar o controle. Né? Não sei se nós vamos ter fiscalização nesse país inteiro dessa forma, mas nós estamos tratando de medicamento, né? Que tem impacto na saúde dos pacientes, dos consumidores. Então, o que eu vejo? O cara tem que começar, minimamente ele tem que começar a fazer o mapeamento, de alguma forma. Por quê? Para saber quais são as rotas críticas. Pelo que nós observamos agora, tem que conhecer as rotas críticas. Conhecendo as rotas críticas fica mais fácil de trabalhar, né? Como eu coloquei no finalzinho ali, algumas rotas vão precisar de monitoramento e vão precisar de controle. A gente sabe disso, pelos trabalhos que já foram feitos, pelos mapeamentos, estudos que já foram feitos. Vai precisar, com certeza. E tem rotas que nós sabemos, né, Prado? Que Sim. Talvez o monitoramento periódico resolva, e mais uma análise de risco, né? Então,
É importante ter o conhecimento ali de utilizar todas as ferramentas para juntar numa análise de risco e poder justificar. Assim, é isso que eu penso. Tá? Aproveitando o que você está falando, tem aqui um recado da nossa parceira, amigona, a Liana, que fala que não temos encontrado rotas que ficam de 15 a 30 graus durante todo o tempo. Então, isso sugere naturalmente que precisa do controle, né? Tem aqui a Jaqueline, que fala que estamos no processo de mapeamento, sim, estudo de inverno encerrado e nos preparamos para o estudo de verão, né? A Ione, do Rio de Janeiro, somos obrigados a trabalhar qualificados e com controle rígido de temperatura no transporte. Muito calor. Ione, fica aqui a pergunta, como é que você está lidando com isso, né? A Nayane Nogueira, para as temperaturas abaixo das especificações do mapeamento, qual é a recomendação? Pois a preocupação é sempre para o valor acima. Seria legal um de vocês dois responder aqui o que a Nayane está comentando. Eu vou deixar para a Tatiane começar. Eu vou para você, Tatiane. Deixa a Tatiane, depois eu complemento. Quer que eu faça a pergunta? Nayane, Nayane. Em relação a essa questão abaixo, eu já passei por um caso desses e, na verdade, foi até no aeroporto, chegou uma carga de importação, produto controlado, da 344, e o importador, ele mapeou, né, todo o trajeto, e aí, nesse caso, dá para saber as áreas, as instalações que a carga passa. Então, naquele momento, há muitos anos atrás, a área de controlados ficava próxima à pista, e, claro, totalmente fechada, mas com as intempéries, chovia muito, a umidade elevava, ventava muito, ou então fazia muito frio, o data logger baixava bastante a temperatura. A recomendação, inclusive, que a importadora nos comunicou que utilizou foi a manta térmica nos próximos carregamentos que eles fizeram. Então, neste caso, eles utilizaram a manta. Agora, eu não sei se você, Jair, tem alguma outra solução que você já viu para mitigar esse problema da instalação ou das intempéries nas cargas? Você está no mudo, Jair. Olhando do ponto de vista... Eu não vi, Tatiane, eu não conheço, não vi nada a esse respeito. Me dá só um detalhe, Jair, só complementar. Acho que a pergunta dela vai muito na coisa básica. Se passar abaixo de 15 também é o mesmo controle, né? Então, é isso que a gente... controle, é isso que eu vou falar agora. Então, assim, a Tatiane deu uma entrada legal, porque ela falou de mapear. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Essa discussão é uma única? Aconteceu uma vez, não aconteceu mais? Qual que é o volume de excursões abaixo de 15 graus? Né? Então, eu preciso olhar isso. Que tipo de produto está sendo transportado? Qual o tipo de produto? Isso é importante a gente saber. Eu verificaria, a depender do produto, a depender da região, da zona, eu teria que ter uma medida ali para estancar isso. Tá? Se for uma coisa esporádica, minha opinião, eu faria tudo com base na gestão de risco. Tudo vai do volume que você tem de excursões. Essa é a minha opinião. Se for uma coisa que é frequente, não tem jeito, né, Prado? Aí você vai ter que controlar com caixas, ou se for pouco produto, ou se for com o volume grande, com um caminhão que mantém essa temperatura ali de 15 a 30. Infelizmente, né? Se for dessa forma. Só complementar, você comentou, Jair, em relação
a essas cargas, o detentor ele precisa ter uma visão macro, né, da operação, do ponto de origem ao ponto de destino da carga, e já fazer um plano de ação e a análise de risco, claro, porque se passar, né, da faixa de temperatura adequada, pode ter aí um desabastecimento do mercado. Então, precisa ver mesmo o risco envolvido e as soluções que, de acordo até mesmo com o custo, sejam viáveis, né, para que eles utilizem nessas operações. Exato. E também aí vamos voltar um pouco além, antes que nós estávamos falando da excursão, né? Se a empresa tem essas regiões, trafega por essas regiões que são temperatura muito baixa, cabe também fazer um estudo de excursão, né? Para a temperatura abaixo de 15. Normalmente eu lembro que a gente fazia, quando eu trabalhei com sustentabilidade, né, no início da minha carreira, lá atrás, a gente colocava produto em geladeira, etc e tal. Então, isso é importante ter essa visão, principalmente quando vai desenvolver produtos, né? Na verdade, tem os testes de estresse, né? Exato. Eu estou olhando aqui, tem uma pergunta, Prado, não queria passar, porque é bastante interessante, é do Denilton Costa. A qualificação térmica de embalagens é de responsabilidade do detentor do registro ou do transportador. Transportador, ele vai transportar, ele não tem custódia. Então, a responsabilidade aí ou é da indústria ou é do distribuidor, ou do armazenador. Um desses três vão ter que fazer. O transportador não, ele só pega, né? Agora, o transportador tem a responsabilidade de manter essa temperatura lá dentro do produto, né? Então, estou falando de caixa, né? Estou falando de embalagem. Vamos falar agora se for de transporte de carga seca. Ele tem que fazer esse mapeamento, ele tem que fazer esse controle, tem que colocar sensor e tudo mais. E aí sobra para o transportador. Essa é a maneira como eu estou enxergando aí as responsabilidades, né, de cada um, tá bom? Eu queria emendar com a sua resposta que o que a gente vem percebendo é que a indústria, ela vem com as iniciativas, ela já vem fazendo o seu monitoramento, às vezes de forma pontual, regional, mas a gente sente que existe uma expectativa da indústria que amanhã esse transportador esteja totalmente qualificado para isso. Porque não vai fazer sentido eu aqui, como embarcador, colocar isso como um item meu de ação. Eu posso exigir dentro da cadeia. É como se fosse a licença farmacêutica, por exemplo. Eu tenho que ter licença, meu transportador também tem que ter. Então, eu sou responsável pelo controle, mas quem trabalha para mim é a extensão do meu negócio. Eu vejo isso como uma tendência natural, né? Não sei se é a visão de todos aí. E a gente já tem muitas empresas de transporte que estão trabalhando isso muito forte, com rotas bastante mapeadas já, e podendo oferecer isso para alguns clientes. Mas a gente sabe também que muita gente está tímida nisso, e ainda, às vezes, até na expectativa que, puta, será que vai mesmo? Ô, Prado, você falou aqui do nosso estudo lá, né? Nós estamos fazendo um estudo lá em Fortaleza, né? Com 2 veículos, etc. Nós estamos fazendo um ano, né? E tem uma questão aqui do Lucas Simonari, ele está perguntando se faz somente no verão e inverno, ou se pode também fazer, deixa eu ver. Ele está perguntando da temperatura. A Liana até respondeu para ele que ela achou, às vezes, até mais na primavera do que no verão, né? Mas é importante você fazer o comentário de Fortaleza. Eu queria fazer o comentário de Fortaleza e de Porto Alegre. São as diferenças, né? Fortaleza mais linear, quase. O Jair já vai falar daqui a pouco. Teve lá semana passada. Tem um teste nosso andando lá. E Rio Grande do Sul, que corre o risco de cair naquela questão de abaixo de 15, mas supera 40 também, né? Então, é muito importante fazer esse comentário. Fala um pouquinho de Fortaleza e desses testes que são um carro lá comum, o Jair, e também no isotérmico. Acho que é importante trazer essa informação.
Eu queria só complementar essa resposta aqui para o Lucas. Assim, tudo depende do mapeamento. Agora, mapeamento, sabendo que o país tem uma variabilidade imensa de temperatura e umidade ao longo do ano, nas diversas regiões, né, que muda bastante. Então, o ideal é fazer esse mapeamento ao longo do ano. Porque você pega toda a sazonalidade, não tem como. Agora, se obviamente você tiver a sazonalidade você já tiver um mapeamento de um ano, aí claro que você vai saber se no inverno e verão são os mais críticos, aí você pode monitorar apenas as regiões que você identificou como mais críticas, né? Mas acho que não tem como, né? A gente quer fugir, quer falar, não, vou fazer só inverno e verão, né? Fazer só 6 meses aqui, 3 meses aqui, 3 meses lá, mas sabendo como as coisas funcionam, como as coisas variam ao longo do país inteiro, do continente, e as mudanças climáticas que estão ocorrendo, que mudam de ano para ano, né? Cada momento é um clima diferente, tem que fazer anual mesmo, acho que é o melhor. Bom, o estudo que nós fizemos lá, e lá tem uma característica que é bastante estável, né? A temperatura lá, naquela região, ao longo do ano. Então, ela diminui um pouco, alguns meses, mas o resto do ano a temperatura não é tão agressiva e não tem tanta umidade quanto alguns locais que a temperatura realmente é bem maior. Então, nós temos resultados bastante interessantes lá, né? Bastante interessantes. Eu não quero me contaminar pelo resultado, porque a gente sabe que a temperatura é mais estável do que Porto Alegre, como você citou, Rio de Janeiro também, né? Que a gente sabe que tem uma condição bem dura em relação à temperatura, mas eu estou bastante feliz com o resultado lá. Estou bastante feliz com o resultado. E nós estamos usando um caminhão seco e um caminhão isotérmico. Então, o resultado está bastante bom, sabe? Estou feliz com o resultado e, assim, agora a gente pretende encaixar um outro tipo de controle lá em Fortaleza, né? Num caminhão seco, mas usando outro controle que a gente vem testar para ver se realmente essas variações aí, e poder depois, né? É aquilo que todo mundo quer. Ninguém quer aumentar o custo da sua operação enormemente em função de ter que colocar um sistema aí, porque o processo todo é difícil de absorver custo. A gente sabe, né? Absorver custo de produto é bem difícil para as empresas em geral. E aí fica aquele jogo de empurra, né? A indústria vai jogar para o transportador, que vai jogar para o distribuidor, e fica aquela guerra, e a gente acha que existem soluções mais inteligentes que podem realmente trazer benefício, né? Pelo menos a princípio, né, Prata? Então, esse estudo lá está mostrando... Eu acho que a gente... Desculpa, já interrompi. Não, era isso mesmo. Era isso, né? Eu falo muito e... A pergunta do Denilton: a qualificação térmica de embalagem é de responsabilidade do detentor do registro ou da transportadora? Eu já respondi. Já respondeu, né? A responsabilidade, a qualificação térmica da embalagem é do distribuidor ou da indústria, né? Da embalagem, está falando, né? Agora, um ponto bem... Desculpa, Jair. Um ponto bem importante, né, que é a questão da temperatura cinética média, né? Em relação a essa abordagem que a gente fez da carga seca, não sei se não deu para entender muito bem, né, por esses problemas técnicos, mas não é sempre que a gente pode utilizar o MKT em relação à análise de excursões, e em especial para a cadeia fria e também nesse caso da carga seca. Você chegou a comentar isso? Eu comentei, olha, fiquei muito decepcionado disso, justo na minha apresentação acontecer isso, né? Desculpa. Mas eu falei, não, o MKT... Mas eu acho que é importante, né? 30 dias. Ele só... Assim, a USP fala que o processo de 30 dias, coletar dados em 30 dias para carga seca. Mais do que isso, você já corre o risco de uma excursão se diluir nessa coleta de dados e você apontar no final que não tem problema nenhum, quando na verdade você teve. Então, assim, aquela questão que eu sempre falo, não existe meio morto,
não existe meio gol, não existe meio grávida. Nós estamos falando de temperatura, ou ela tá acima, ou ela está dentro. Não existe, tá na média. Não existe, né? É aquela questão do cara, né? O cara tá com a cabeça no forno, a 100 graus, e o pé na geladeira. Aí, na média, a temperatura tá boa, mas o cara morreu, porque a cabeça dele tá no forno. Então, eu sempre... É uma brincadeira, mas eu uso isso para falar no seguinte sentido. Poxa, eu tive uma excursão de temperatura de 50 graus. A Liana está comentando 50 aqui graus que a ali, temperatura cinética média, né, pode ser utilizada como uma ferramenta, como compondo ferramenta. outras e estudo do fármaco. Exato. Por isso que eu citei ali 5 coisas, né? Que não estão nas normas. Não está na norma da Anvisa. Eu citei e tirei da minha cabeça ali. Então, uma é a excursão, já está previsto na norma. Então, a excursão de temperatura, se a empresa tiver, puta, maravilha. Temperatura, a temperatura, a sustentabilidade do IFA mais acelerada, mais a de longa duração. Se tiver isso, puxa vida, já tem um argumento bom. O MKT, maravilha. A curva de Arrhenius, que lá no final ela estabelece o prazo de decaimento do teor ou das impurezas, né? Vai aumentando as impurezas. Então, isso seria mais um elemento. Ou seja, na verdade, é juntar tudo isso, né? São vários elementos que eu vou juntar. Nenhum isoladamente é o melhor ou é o pior, na minha concepção, mas todos eles podem ajudar a compor a análise de risco das rotas, o perfil, né? Junto com o mapeamento. Então, mapeamento, mas tudo isso, na minha cabeça, mostra que a gente pode justificar ou implantar os controles aí que são necessários. Porque ninguém quer tomar um medicamento que continuamente está sobre excursões aí de 40 graus e, no final das contas, possa ter problemas, né? Eu queria provocar uma outra pergunta que costuma vir, já veio nas outras lives, Jair. Porque, assim, nós tivemos uma fase de monitoramento que está terminando agora, vai até abril, né? Abril de 2023, tem mais um ano aí que, no entendimento da Anvisa, é o ano que as empresas vão se adequar e, em tese, vida que segue depois. Cada um arrumou sua solução e está caminhando. E ainda pensando na questão passiva, porque a gente já discutiu isso aqui lá atrás, né? Se for para discutir a climatização, aí está tudo em ordem, isso aí está resolvido. O problema é poder controlar dentro de uma condição passiva sem ter o investimento que teria que ter se fosse fazer de outra forma. A pergunta mesmo terminando essa fase de monitoramento, entrando numa fase de adequação de uma embalagem ou de uma solução que possa minimizar e segurar essa temperatura, haverá necessidade de continuar o monitoramento? É para nós essa pergunta? Sim. Sim, com certeza. Sim. Por vários motivos, né? O clima está bem claro ali na norma que tem que dar continuidade. Prado, acho que nem precisaria norma, né? A gente sabe que a variabilidade lá de temperatura e umidade já por si só já mostra que a gente tem que fazer isso. Agora, o mapeamento é que vai conduzir a isso. Então, eu sei que determinadas rotas, puxa, eu fiz o mapeamento durante um ano. Nossa, a temperatura não saiu acima de 30. Maravilha. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapeamento periódico. Porque ele não sabe, né? Com essas mudanças de temperatura, com a mudança climática, né? Com a variabilidade que o clima... do clima no país. Então, falando de mudança climática e variabilidade de clima, são duas coisas diferentes. E também as questões relacionadas ao transporte em si, paradas, quebra do veículo, o veículo vai ficar parado, uma semana numa estrada de terra aí. Aí, o que vai acontecer? Que a temperatura vai subir. Nós já vimos, no mapeamento que nós fizemos lá, você participou, a Liana participou, que o carro parado, a temperatura sobe. Então... Sim. Mas a minha provocação... mas eu preciso fazer um monitoramento. Periódico, precisa fazer, não tem como. Imagina que o ano que vem eu tenho um resultado das minhas rotas, eu tenho N rotas, eu tenho resultado, e eu arrumei uma solução. Opa!
Prado. O Prado não é o link meu, né? Nem o da Tatiana, é do Prado. A Liana está falando aqui que pegou até 72 graus. Deixa eu ver aqui. Qualidade log 10. Se eu uso alguma solução, mesmo assim preciso fazer o mapeamento, ou somente a qualificação da minha solução utilizada? Exemplo, isolamento. Eu não entendi o que é isolamento. É isolamento térmico? Que você está se referindo? Se for um caminhão refrigerado, você tem no próprio Thermo King, você tem o controle da temperatura ali o tempo inteiro. Mas tem que qualificar essa solução. Qualificou, você vai usar ele refrigerado o tempo todo, beleza. Agora, se for o caminhão isotérmico, com aquele isolamento, deixa eu ver. Do baú do caminhão, aquele isolamento. Então, é o mesmo estudo que nós estamos fazendo lá no Ceará. Recomendo fazer. Por quê? Ele não tem controle, ele apenas monitora, ele apenas reduz um pouco a temperatura, mas ele não tem controle. Se eu pegar uma temperatura na estrada de, sei lá, 45 graus, com certeza a temperatura dentro do baú vai subir. Então, precisa ter monitoramento, sim, da temperatura. Do Thermo King, não, porque ele já tem ali, já dá o registro, né? Então, não precisaria, se ele é refrigerado. Não sei, Tatiana, me corrija aí se eu estou errado nessa... Não, tá. Eu estou até verificando aqui o perguntas e respostas e eles sinalizam essa direção mesmo que nós estamos discutindo. Tá. Então, assim, o que eu dei uma resposta há uns minutos atrás, assim, mapeou, definiu os piores casos, as piores rotas críticas, tem análise de risco, mas ou vai fazer um monitoramento contínuo, dependendo do tipo de rota e da criticidade, ou um monitoramento periódico. Eu acho muito difícil você abrir mão do monitoramento. Muito difícil, né? Então, estou falando de carga seca, hein? Carga seca que você não tem nenhum tipo de controle. Se for um caminhão que tem a refrigeração, beleza. Se for caixa, já tá qualificada. Estou falando de 2 a 8. Os caras estão qualificados por um período. Então... Agora, uma coisa importante também em relação a... Espera um pouquinho só. A Liana escreveu um negócio aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. Às vezes pode ser necessário mapear os dados de discussão, para atender a cadeia, novamente para um possível qualificação. É sim. Então, assim, tudo começa com mapeamento, né? Mapeou, você tem como apontar, conhecer os dados. Então, tudo... Se não mapear, você não tem informação. Não tem informação, você não pode tomar decisão. Simples, né? Por isso que deu esse prazo aí de 2 anos, que já está se esgotando, se exaurindo, mas precisa fazer isso, né? Precisa mapear primeiro, para conhecer o que você tem na mão. Uma colocação, Jair, em relação a também considerar os impactos operacionais, né? Então, às vezes a gente vai ter uma solução, mas ela pode impactar aí no manuseio da carga, enfim. Então, é importante fazer esse mapeamento e prever uma solução também acessível em termos de investimento e que também não impacte significativamente na movimentação dos materiais, né? Você está no mudo, Jair. Não, correto, Tatiana, correto. Então, tem uma pessoa que escreveu aqui e ela falou que ela estava colocando o veículo refrigerado. Aqui, foi a Ione. A Ione está colocando... Bom, dependendo do tipo de produto que ela está transportando, e aí precisa ver o custo, né? Ela está colocando refrigeração em todos os veículos. Mas cada um vai ficar a seu critério, né? Você sempre tem dinheiro para investir, sim, mas
uma grande parte dos transportadores não vão conseguir fazer isso, né? Então, é bastante necessário que você tenha um mapeamento e uma gestão de risco para poder escolher que rota que você vai aplicar um tipo de controle. Acho que assim, bem resumidamente, né? Deixa eu ver, tem mais gente aí, Prado. Tem a Ana Luísa, que está pedindo para explicar novamente a condição do caminhão Thermo-King e baú. Isolamento. É por quê? O Thermo-King é o caminhão que tem o refrigerador, é uma geladeira que anda na rua, né? É o caminhão que você controla a temperatura lá. Então, ele tem lá os registros, você qualificou, é como se fosse a caixa, né? Lá que com isolamento térmico. Tá, né? Eu estou explicando os dois. Então, o veículo é uma caixa grande que tem lá o seu controle, ele controla a temperatura o tempo inteiro, é perfeito, porque a temperatura aumentou, ele abaixa, então ele vai regulando, então não tem como. Se você qualificar, acabou, resolvido. E ele registra, ponto. O isolamento térmico, eu estou entendendo que é aquele baú isotérmico, né? Que tem aquele sanduíche das laterais, ele realmente diminui em 6 graus a temperatura, a gente já viu isso. E quando você está usando os termigrômetros, os sensores dentro do produto, a temperatura é bem diferente da temperatura que está no baú, a gente sabe disso. Então, a diferença é que ele não controla, né? Ele não tem ele não é autocontrolável, ele não vai controlando. Se a temperatura lá fora chegar, sei lá, ao extremo, a temperatura dentro do baú também vai aumentar, porque há troca térmica com aquele isolamento. Ele não é um isolamento perfeito, porque tem abertura de porta, tem uma série de coisas, né? Pode até ser que num caso, né? Eu não sei esse caso, precisaria fazer um teste. Um caso em que o baú está fechado, o caminhão está totalmente fechado, com esse isolamento térmico, ele sai de um ponto e anda 500 quilômetros e descarrega lá. Pode ser que nesse período não haja nenhum tipo de discussão e não afete aquela temperatura interna lá. Não sei se vocês entenderam. Temperatura externa no ar, ali fora, chegou a 45, mas dentro não, porque ele se manteve fechado. Mas essa é uma característica bem específica. Para a maioria dos casos, a grande parte dos casos, a temperatura vai se alterar, porque o caminhão vai abrir as portas várias vezes e vai descarregar, enfim, uma série de coisas. Tá? Então, não sei se eu consegui explicar aí essa diferença. O isolamento térmico ele não controla, é a temperatura que está ali. Ele tenta evitar que a temperatura, que o ar quente passe por aquela barreira e estabeleça uma igualdade de condições entre o externo e o interno. Basicamente é isso. Agora, o Thermo-King não. O Thermo-King é um refrigerador. E ele vai regulando a temperatura e mantendo naquela faixa que você qualificou. Não sei se mais ou menos isso, vocês querem comentar alguma coisa? O quê? Está no mudo, Prado. Prado, você está no mudo. Não, eu falei que, me desculpe aí que caiu meu sinal da internet e eu perdi as perguntas mais velhas. A hora que eu entrei novamente, só estou com as perguntas mais novas aqui, mas aparentemente você já respondeu todas. Inclusive, a Jaqueline aqui está concordando com o que você falou, né? E, enfim, é isso, gente. Acho que foi muito produtivo essas perguntas, porque elas sempre são perguntas, às vezes, repetitivas, porque fica algumas dúvidas mesmo, né? Se alguém não tiver mais perguntas, acho que a gente poderia até... Tem o Lucas aqui, ele fez uma sequência. Aí está perguntando aqui em relação a essa última pergunta dele, a qualificar o desempenho por representatividade ou por placa. Nessa pergunta eu já vi em outros eventos aí o pessoal fazendo esse tipo de
esse tipo de pergunta, né? É lógico que cada veículo é um veículo específico, específico, né? Então, eu acho que fazer por representatividade é muito risco, né? Mais uma vez, você está pegando a média e dizendo que essa média é a média boa. Então, tem que fazer por veículo, por rota. Tá? Mesmo porque nenhum veículo é igual ao outro do ponto de vista de manutenção, idade da frota, né? Não é uma linearidade da sua frota, né? Exato. Estou vendo um comentário da Ione aqui, que o custo é alto, sim, né? Então, o custo para um veículo refrigerado é bem elevado. Espera aí, que a Luana, você respondeu da Luana? Sim, já respondeu. Ela está fazendo aqui ela falou que ela utiliza veículo refrigerado. Você vai ter que fazer um mapeamento das rotas críticas? Não. Se você tem um veículo, você tem que qualificar o veículo. Tem que qualificar o veículo naquelas rotas que você está utilizando. Porque é um veículo que tem o controle de temperatura, né? Então, você vai fazer um mapeamento, não vejo muito sentido se você tem a qualificação desse veículo térmico. Não vejo sentido você fazer isso. Você está fazendo você está no extremo aí do controle da temperatura. O que você tem que ver é a gestão de risco em relação à manutenção desse sistema de controle no seu veículo, né? Aí envolve segurança de rota, envolve manutenção de veículo, sabe? Manutenção da frota, a manutenção do próprio sistema, ter um backup aí para quando esse sistema de refrigeração falhar, o que você vai fazer, sabe? Tem que fazer isso. Eu, sinceramente, não faria mapeamento, só tenho todos os veículos refrigerados. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente da minha, mas é perda de tempo. O mapeamento que eu vou fazer é para quando tem os veículos que não tem solução ainda. Se eu já tenho uma solução, minha opinião, gente. Não sei, Prado, Tatiane e os demais. Aqui, eu estou vendo aqui o Lucas comentando, né, que a RU pede por placa na qualificação de veículo em campo, em desempenho, né? Mas existem empresas que ficam relutantes em qualificar uma frota refrigerada de 300 veículos. Se a gente for pensar, a desinsetização não é por amostragem, é por veículo. Quem dirá uma qualificação, né? Então, a diretriz é correta. Eu concordo aí que teria que fazer por veículo. E ele fala aqui da relutância, né, das empresas em qualificar 100% dos veículos, né? Felizmente, é complicado, né? E para isso tem que ter um dimensional de equipe, né, um corpo técnico qualificado para acompanhar a execução dessa qualificação, ou até mesmo tem empresas que têm um setor que realiza essas qualificações. E aí, Tatiana, eu volto na questão da 430, que pede um sistema de gestão da qualidade, né? Lá, o gestor da qualidade daquela área, ele tem que ter autonomia, recurso, né? Então, é para isso também, né? Não é só para olhar lá os pallets, a armazenagem, está desencostado da parede, do chão, limpeza, questão de pragas, enfim, os procedimentos internos de manuseio, tal, as separações do armazém, enfim, para aqueles diferentes tipos de produtos, né? Os devolvidos, reprovados, os produtos em ordem, então. Então, não é só para isso, né? Também, essa equipe também é para
fazer essa gestão de campo aí, que eu acho que talvez seja hoje ela é mais crítica do que a gestão interna, a gestão da qualidade interna, que já está bem evoluída, né? Já está evoluindo bem. Mas... O Jair sempre traz esse tema, eu acho importante, da qualidade, porque é como ele falou, já muita coisa que estava lá na 802 já funciona hoje, e a 430 ela veio com esse foco de temperatura, ficou todo mundo pendurado na questão da temperatura, ainda estamos trabalhando isso, mas o conteúdo dela é muito maior, né? E totalmente relacionado com a qualidade. Mas, enfim, tem mais aqui uma colocação agora do Felipe Vicente. O estudo recente, a qualificação, referente à qualificação de um veículo QI-QO, pode ser fornecido pela transportadora e a retentora do registro do medicamento realizar a OD somente. Quem consegue responder isso? Eu confesso que eu não conheço as siglas, tá? Qualificação de operação, de instalação, de desempenho, são os 4 itens aí que envolvem qualificação e validação. Tá bom. Quer começar, Tatiane? Passando a bola? Não, quer que eu fale? Não, a minha resposta seria bem simples aí. Eu acho que essa relação cliente-fornecedor tem que ser o mais próxima possível. A gente já vem há muito tempo falando da questão da transparência. Eu até na minha apresentação eu tirei um artigo que fala da responsabilidade compartilhada da cadeia toda. O fabricante, distribuidor, transportador, armazenador, todos são responsáveis pela qualidade do medicamento, em que pese que o detentor do registro tenha a sua responsabilidade maior. Mas todos são responsáveis. Então, nessa questão aqui, eu responderia assim. É claro que o transportador ele tem uma responsabilidade ali, que está lá na norma, de fazer a qualificação da temperatura e tudo mais. Mas eu acho que sempre tem uma forma de conversa, de interação entre... Porque todos têm interesse, né? E a indústria, principalmente, tem interesse que o produto obedeça às normas e ele não tenha nenhuma surpresa lá na frente de alguma visa, eventualmente, bloquear esse produto, sabe? E tem a formalização através do contrato de prestação de serviço e o acordo de qualidade, né? Exato. Um acordo de qualidade que a gente sempre fala, né? Um agreement, um quality agreement é importante. Ou seja, estabelecer quem é responsável pelo quê. Nesse caso, talvez esse contrato tenha que ser revisto, né, o de qualidade, e colocar, olha, eu faço uma parte, você faz outra, ou eu faço os 3 e repasso para você, enfim. Eu acho que aí vai muito dessa interação. A gente sabe que tem alguns transportadores aí, pelo menos de grande porte, que estão bem à vontade para fazer essas coisas e claro, e é uma recomendação para aqueles pequenos transportadores que não conhecem a norma ou que estão olhando isso de uma outra maneira, que não estão muito afim de fazer. Eu acho que a indústria tem que chegar e mostrar que precisa, porque pode ser que ocorra algum problema aí dele buscar outro transportador. Então, às vezes desenvolver o fornecedor, né? Exato. Que é uma das coisas lá da auditoria da qualidade, que é desenvolver, né? O desenvolver fornecedor é uma tarefa bastante crítica. A gente sabe que às vezes tem só um fornecedor, como é que você faz? Você vai abandonar? Você não vai fazer nada? Você vai reprovar? Não vai, você vai tentar trazer ele junto de você e conseguir melhorar essa questão toda em relação ao procedimento que ele utiliza, né? Então, dar informação para ele e mostrar que é necessário ele seguir isso para se manter o negócio. Basicamente é isso. Eu completaria a resposta ali que você falou, da questão do contrato comercial, o contrato de qualidade, e tem mais um contrato aí na história que a gente já utilizava, que é o contrato de sigilo. Um contrato de sigilo, né? Eventualmente pode ser necessário ter algo nesse sentido. Então, também cabe aí mais esse contrato, mas não sei se aplicaria aqui na questão da temperatura, mas também é um contrato de sigilo que as empresas usam muito para seus produtos. Tem produto que os caras têm lá uma certa
necessidade de proteger marca, proteger produtos, enfim, tem algo nesse sentido. Mas você falou bem, Tatiana, o Quality Agreement é fundamental para isso aí. Né? Não sei se deixei claro para o Felipe aí, mas tanto pode ser um como pode ser outro, pode ser os dois conjuntamente, mas é essa conversa, né? Desde que siga as normas sanitárias e também de engenharia, né, e de TI, você pode manter os sensores calibrados, seguindo as especificações. Isso pode ser combinado, né, conforme você comentou. Bom, gente, eu acho que a gente poderia fazer as considerações finais aqui. Como mediador aqui, eu só queria, mais uma vez, deixar aqui um recadinho que nós temos hoje condições de oferecer algum tipo de trabalho para esse tipo de estudo, através da MapLog, um produto que nós desenvolvemos, mas eu não quero aqui explorar esse tipo de uma maneira comercial, mas fica aí nosso contato. Tatiana e Jair, por gentileza, façam suas considerações finais. Quero agradecer a todos que contribuíram aqui, foi muito rica as perguntas, as respostas. Acho que tivemos êxito no nosso trabalho. Exato. Tatiana primeiro, né? As mulheres primeiro. Ladies first. Lógico. Bom, o nosso objetivo, principalmente o meu, com os cases, diante desse tema tão importante, foi fomentar aí o conhecimento e também estimular vocês a partirem sempre da classificação da carga e também considerar a instalação, a capacidade operacional da equipe e o fator humano com a capacitação das equipes. Então, nosso objetivo é que vocês busquem conhecimento, qualifiquem os fornecedores para que vocês tenham aí dados consistentes e que possam seguir aí as normativas, né, ter aí um compliance regulatório sanitário, né, junto às empresas de vocês. De qualquer forma, nós estamos à disposição para outras dúvidas e, para mim, foi produtivo. Eu achei que teve muita interação e isso é bem importante quando a gente se dispõe a trocar experiências. Então, muito obrigada aí a atenção de todos. Muito obrigado a todos que tiveram presente nessa live que nós estamos fazendo. Também aprendi bastante. A gente procura passar alguma coisa que a gente tem, né? O mínimo aí de conhecimento que a gente tem, e a gente acaba recebendo até mais, né? Das pessoas. Eu vi as trocas, mensagens, fiquei muito feliz de ver as pessoas trocando mensagens ali, e um dando... É uma oportunidade que as pessoas têm de saber o que o outro está fazendo, tá? Então, eu agradeço bastante, Prado, a Tatiane, e a minha mensagem final ali nós temos agora uma liberdade, uma flexibilidade para aplicar essa norma. Então, é importante que as pessoas entendam que elas têm que saber a questão da gestão da qualidade, gestão de risco, né? Conhecer os riscos do transporte, a gestão operacional, tudo isso é tão importante quanto ter o sensor lá ou ter um caminhão refrigerado. Tudo isso aqui é tão importante quanto esses sistemas que nós sabemos, que nós conhecemos já. Então, essa mensagem que eu queria deixar, né? Ficou mais flexível para todos nós aí, no sentido de utilizar a 430, tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos, então. Muito obrigado. Gente, obrigado, tchau, viu? pessoal. Tenham aí uma boa semana. Tudo de bom para vocês.